Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 21 Um chifre, 6. Uma coroa de louros com galhos de cedro divino não ficaria bonita? Fante começou a correr pela torre para fazer o que Edora chamou de o vestido mais adequado e melhor. Os pisos, os testes, qual foi a utilidade dessas coisas? Fante iria simplesmente passar por cima de tudo. Ah! O cedro divino era uma árvore considerada abençoada pelos deuses e demônios que residiam no 98º andar. Por esta razão, entre os jogadores que vivem na torre, as pessoas de fé tendem a visitar mais este local. Eles esperavam que suas vozes fossem melhor transmitidas, mesmo que apenas um pouco melhor, aos deuses e demônios que eles adoravam. Corria o boato de que o cedro divino se originou de um galho caído da árvore do mundo. Então, no momento em que Fante apareceu no topo de tal árvore e fez algo indescritível, todos os jogadores reunidos, que estavam orando com reverência, gritaram alto. O que é isso? Por que a tribo de um chifre está ali? O que diabos aquele louco está fazendo? Ah, não. Quando Fante apareceu pela primeira vez no topo do cedro divino, os jogadores reunidos não o levaram muito a sério, dizendo: outro membro da tribo de um chifre fazendo algo com um chifre. Eles não perceberam que um ser estava manchando a árvore sagrada por ficar em cima dela, mas não puderam fazer nada, pois não estavam confiantes em lutar contra um inimigo tão feroz, especialmente um da tribo do um chifre. Eles só esperavam que ele se cansasse de brincar e fosse embora. Porém, o homem de repente agarrou o tronco do cedro divino e sacudiu-o de forma imprudente. Eles questionavam se o grande cedro divino iria dobrar só porque esse maluco o agarrou e sacudiu, mas o cedro divino balançou e rangeu muito alto. Era como se fosse um bambu que estava sendo atingido pelo vento e pela chuva. Graças a isso, as folhas da árvore começaram a cair como gotas de chuva e vários galhos pequenos e grandes começaram a cair sem parar. Os jogadores reunidos, que oravam à sombra da árvore, não tiveram escolha senão sair correndo. Se permanecessem debaixo da árvore, o material que caísse poderia quebrar-lhes a cabeça. Os jogadores em fuga e aqueles que observavam a cena de longe empalidecerão. Não se importando com o que os outros pensavam, Fante balançou o cedro divino por um longo tempo até juntar quantos galhos quisesse. Isso é mais do que eu preciso? A cesta que Fante carregava nas costas estava repleta de galhos de cedro divinos. Provavelmente não importa. Fante queria errar pelo lado seguro, então decidiu que preferia ter mais galhos do que não ter o suficiente. Depois de conseguir o que queria, Fante saiu rapidamente de cena. No lugar onde ele desapareceu. Uau! O cedro divino. Deus, oh meu Deus! Por que isso está acontecendo conosco? Todas as folhas haviam caído e restavam apenas alguns galhos nus. O fio de Aracne. Ouvi dizer que os vestidos feitos com ele brilham lindamente, como pedras preciosas finamente moídas. Aracne era conhecido por sua habilidade excepcional no manuseio de fios. Foi a tal ponto que surgiram lendas de como ela competia de maneira igual com Atenas, um dos principais deuses do Olimpo. Mas, segundo as lendas, Aracne acreditava tão firmemente em suas próprias habilidades que se tornou arrogante e caluniou os deuses. Isso a levou a ser amaldiçoada pelos deuses e forçada a viver como uma espécie de aranha, tanto para Aracne quanto para sua prole. Foi por isso que foi difícil lidar com monstros com o nome Arachne. A Aracne, que assumiu a forma de uma aranha, vomitou seu fio de algum lugar próximo à região de sua bunda. O fio que saiu era muito pegajoso, cheio de viscosidade e tão elástico que não podia ser cortado facilmente, por mais afiada que fosse a faca ou a espada. Como as Aracne viviam em grupos, seus fios eram sempre utilizados em seus ninhos, criando uma armadilha natural da qual os intrusos não conseguiam escapar. É por isso que mesmo jogadores de alto escalão tendem a evitar os ninhos de Aracne. Desista. Ao longo do caminho por onde Fante havia atravessado, os corpos dos mortos Aracne estavam espalhados pelo chão, com seus corpos virados e suas pernas de aranha desmoronadas para dentro. Como bônus, Fante conseguiu fixar vários órgãos de ejeção perto das nádegas dos cadáveres. Ele empilhou o saque na cesta em suas costas. Desista. O órgão de ejeção era o ânus através do qual o Aracne excretava os resíduos. Por causa disso, aos olhos dos Aracne que ainda estavam em seus ninhos, Fante era visto como um pervertido furioso que estava literalmente tentando acertá-los. Dê para mim. Cada vez que seus olhos se encontravam com os de Fante, como um louco, Fante gritava: desista. Dê para mim, me dê. A cena de um personagem tão enlouquecido e gritando induziu medo no Aracne. Além disso, o Aracne não conseguia compreender adequadamente a fala humana. Porém, sem entender o que ele dizia, eles sabiam o que ele buscava com obsessão fanática e ganância. Suas bundas. Os rugidos de Fante fizeram seus ninhos tremerem e baterem, induzindo maior terror e medo para todos os Aracne. Os Arachne tinham a reputação de serem os principais predadores desta região, mas esse jogador recém-chegado estava muito acima de suas cabeças, não, de seus traseiros. O tarado bunda apareceu. Você deve proteger seus traseiros. Os Arachne se espalharam por todo lugar para evitar Fante. Eles corriam desajeitadamente com várias pernas cobrindo as costas, tentando proteger suas bundas de serem expostas. Ei, dê para mim, dê, hahaha, bundas por todo lado, bunda aqui, bunda ali, hahaha.
Que, os ninhos de Arachne se encheram de gritos enquanto os gritos perturbados de Fante ficavam mais altos. E então, que, Arachne, o chefe que estava na parte mais interna do ninho, tremeu e fechou os olhos com força. Ele possuía a maior bunda. Era óbvio que destino logo aconteceria. No 30º andar, no Mar da Morte, as pérolas que estão no fundo do mar. Como Edora afirmou que queria pérolas para decorar seu vestido, Fante derrubou todo o Mar da Morte, que ostentava um tamanho enorme que cobria 3 andares inteiros. Por causa disso, desastres naturais ocorreram um após o outro, como tempestades e erupções vulcânicas. Mas Fante não prestou atenção. Ele estava além de um incômodo. Ele havia se tornado uma zona de desastre em movimento. No 41º andar, há um pássaro chamado cegonha celestial. Corri tão rápido para reunir os materiais que não ouvi bem que tipo de pena ela queria. Ao ouvir as palavras de sua irmã, Fante pensou que não seria muito difícil reunir as penas do pássaro, mas o pássaro, a cegonha celestial, de quem Edora falava, ostentava um tamanho formidável, ultrapassando 20 metros de altura. Mesmo que a cegonha celestial possuísse tantas penas diferentes que Fante não sabia dizer exatamente qual delas era necessária. As penas mais lindas estavam limitadas à área ao redor da cauda do pássaro, mas Fante, que não possuía um pingo de gosto estético, foi incapaz de reconhecê-las. Bem, isso não importa. Fante sorriu amplamente. Vou matá-los e levar todos comigo. Bum! E naquele dia, uma cordilheira que ocupava mais da metade do palco do 41º andar desabou completamente. Em pouco tempo, Fante vagou pelo mundo da torre. Quem mais? O irmão mais velho? Trabalharia tanto por sua preciosa irmã. Hahaha, espero que ela não chore muito de agradecimento. Fante imaginou Edora chorando de agradecimento, então seus ombros naturalmente ficaram mais largos e, posteriormente, ele se comportou com maior confiança. Edora, da época anterior, sempre disse a Fante que, conforme você envelhece, seu cérebro vai se transformando mais em puro músculo. Fante foi inflexível em mudar esse sentimento durante este período. Em vez disso, ele garantiria que Edora olhasse para ele com olhos cheios de respeito e admiração. Se eu puder fazer isso acontecer, se eu conseguir colocá-la do meu lado, e já que ela tem controle sobre Yon-Woo, finalmente poderei escapar das garras daquele tirano. Então, poderei exercer meu peso como cunhado dele. Na verdade, essa foi a motivação secreta que estimulou Fante a agir. Importava o que o motivava. Se ele pudesse agir como um bom irmão mais velho e ganhar alguns benefícios ao mesmo tempo. Fante já estava imaginando um mundo onde Yon-Woo o chamasse de cunhado, com uma cara respeitosa. Na tribo de um chifre, que seguia estritamente a tradição, esses títulos e costumes tinham grande peso. Muito bom, hahaha, sua felicidade estava subindo até a lua. O que é tudo isso? Depois de deixar Yon-Woo e o rei marcial na sala de reuniões, que disseram ter algo para compartilhar um com o outro, Edora franziu a testa. Ela estava preocupada que seu pai pedisse a Yon-Woo para fazer algo absurdo. No entanto, Edora logo foi emboscada em um lugar inesperado. São reclamações formais. O Elder-chefe pressionou os dedos contra as têmporas doloridas. Edora podia sentir a profunda raiva do Elder-chefe enquanto ele continuava a falar com os dentes cerrados. Os pergaminhos estavam empilhados o suficiente para preencher uma parede do corredor. O problema era que outros membros da tribo continuavam a trazer e empilhar mais pergaminhos. Cartas de reclamação, hein? Edora sentiu um arrepio na espinha. Sim, Fante, aquele bastardo idiota está correndo por aí causando estragos por toda parte. O Elder-chefe jogou os pergaminhos que segurava nas mãos enquanto rangia os dentes. Esta reclamação afirma que o cedro divino tornou-se estéril, pois todas as suas folhas e a maioria dos seus ramos foram arrancados. Ele perdeu completamente a sua capacidade divina e a conexão com o mundo celestial. Plop. Esta reclamação é da filial administrativa da torre. Eles estão dizendo que o Mar da Morte no 28º andar secou repentinamente, tornando impossível operar o palco por mais tempo. Plop. Esta reclamação é sobre algo que foi queimado no rio, no 11º andar. Todos aqueles que bebem do rio ficaram com dores de estômago insuportáveis. Plop. Toda a cordilheira do 41º andar foi destruída, então não há mobs que permitam aos jogadores aumentar suas estatísticas. E esta reclamação. Plop, plop, plop. À medida que os pergaminhos caíam um por um, a expressão de Edora mudava a cada momento. Toda esta destruição não poderia ser considerada trivial. Desastres naturais, ventos desoladores. Fante estava deixando um rastro de destruição enquanto avançava pelos andares da torre. O dano foi muito além de afetar apenas um ou dois jogadores ou clãs. As ações de Fante interromperam a operação de vários estágios em andares diferentes. Se Fante fosse deixado sozinho, o dano acumulado poderia se tornar irreversível. Portanto, apesar do medo da tribo de um chifre, os jogadores enviaram reclamações como um grupo coletivo. Até o escritório administrativo da torre perguntou o que diabos estava acontecendo. Na verdade, todo o ecossistema da torre estava sendo bagunçado por causa do Fante. O que diabos aquele meu irmão idiota está fazendo? Edora entendeu que a única pessoa que poderia fazer tal coisa era o Fante que veio do futuro com Yon-Woo. Ela pensou que ele teria idade suficiente para saber melhor. De alguma forma,
Não parecia que a idade correspondesse à sabedoria ou inteligência para seu irmão. Não, em muitos aspectos, ele parecia estar ficando mais jovem. Edora sentiu uma enorme dor de cabeça chegando. Como a cabeça dele está cheia de músculos. Isso não se referia à anatomia de Fante, em que o cérebro era essencialmente um músculo, biologicamente. Edora sentiu que a alma de Fante era governada por músculos reencarnados. Mesmo depois de se casar, ela estava preocupada que Fante continuasse causando acidentes como esse e arrastasse Yon-Woo com ele. Tremer, tremer, as entranhas de Edora ferveram. E você sabe o que é isso? O que é? De alguma forma, a ansiedade de Edora aumentou. Fante derrotou o esquadrão avançado do 77º andar, que foi enviado para investigar o desaparecimento de Alforone, porque estavam fazendo muito barulho. De qualquer forma, como se ele não fosse filho de Nayu. O Elder-chefe franziu a testa ao se lembrar da juventude do rei marcial. O rei marcial costumava lutar o tempo todo e causava acidente após acidente quando era jovem. Por alguma razão, a raiva do Elder-chefe aumentou quando ele se lembrou das dores de cabeça que teve que enfrentar durante aquele período. Naquele momento. Eu fui injustiçado. Alguém gritou de fora. Foi Fante. O Fante do período atual foi capturado e arrastado por vários membros da tribo. Fante tinha baba por toda a boca enquanto gritava um assassinato sangrento. Ele estava declarando apaixonadamente a injustiça de sua incriminação. Parecia que ele estava sofrendo danos devido às ações do Fante do futuro. Que encrenqueira. Edora teve que pressionar a testa com os dedos indicadores. Ela tinha uma sensação sinistra de que, mais cedo ou mais tarde, ficaria tão enrugada quanto o Elder-chefe. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.